nós falaremos sobre esse nome maravilhoso, Jesus. O tema da nossa mensagem é: há um só Deus, um só povo, há uma só redenção e há um só Salvador. E esta palavra nós vamos encontrar lá em Atos 17, 16, 34. Os irmãos abram a palavra do Senhor em Atos 17, 16, 34. Senhor Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, obrigada pela sua presença neste lugar. Pai, eu te peço, Senhor, realiza, Pai, as tuas maravilhas nesta noite, Pai. Realiza as tuas curas, os teus milagres, os teus prodígios, porque o teu Espírito Santo é poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra santa do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentis piedosos, também na praça todos os dias, entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e a ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetivos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que me fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra. Trabalhamos pela arte da imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de vir julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição que os mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopaganita,
uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Amém? A palavra de hoje fala sobre a pregação do Evangelho para pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre as coisas deste mundo. Porque quando Paulo estava pregando, Paulo iniciou a sua pregação porque se revoltou com a cidade de Atenas, porque esta cidade era cheia de ídolos. Haviam na cidade de Atenas mais de 30.000 ídolos. Por onde Paulo passava, em edifícios, em locais de trabalho, em residências, havia sempre uma estátua, um ídolo lá para proteger aquele local aonde estava o ídolo. As pessoas viviam enganadas. A cidade de Atenas era uma cidade idólatra, porque não conhecia o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando Paulo estava pregando sobre a idolatria, Paulo foi levado para o Areópago, aonde os juízes se reuniam para julgar as pessoas que falavam sobre deuses, sobre as coisas espirituais. Paulo foi levado para este local para ser julgado por eles. E é nesse contexto que ele declarou todas essas palavras e esses versículos que eu falei para vocês. Paulo sempre foi perseguido, porque todas as pregações de Paulo mexiam com o que as pessoas achavam que conheciam, mas não conheciam. Mexiam com aquilo que por anos era estabelecido em todas as cidades que ele passava. Paulo sempre foi perseguido, porque a sua colheita sempre foi grande, e a sua colheita sempre foi a salvação eterna. Com isso, foi considerado sempre o seu sofrimento como um benefício. Paulo sempre sofreu depois que pregava, porque falava a verdade, a qual muitos não queriam ouvir, a qual muitos estavam confundidos porque nunca tinham ouvido falar naquilo. Mas Paulo sofria, e no sofrimento ele se alegrava, porque ali havia a salvação eterna. O método que Paulo usava para pregar sempre combatia direto o que não condizia com a vontade de Deus. E esse método que Paulo usava sempre foi eficaz, porque depois de suas pregações sempre havia remissão de pecadores e pessoas que voltavam a adorar ao nosso Jesus Cristo, poderoso de todo o nosso universo. Paulo apresentava sempre uma nova visão de doutrinas para os atenienses. Paulo não se cansava de pregar naquela cidade para que eles entendessem essa nova doutrina e entendessem quem era o verdadeiro Deus. Os epicuros, que questionaram também a Paulo, eles seguiam uma linha da filosofia. Eram filósofos que naquela região tinham uma grande história. Então Paulo se encontrou naquele julgamento com anciãos da fé, com filósofos, e Paulo teve que defender pesadamente a sua fé, o seu verdadeiro amor por Jesus Cristo e a verdade que todos nós cristãos temos, que só o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Por isso que o tema da nossa mensagem é um só Deus, um só povo, uma só redenção, um só Salvador. Os atenienses eram um povo muito curioso. Eles procuravam muitas novidades, e Paulo também falou isso para eles. Vocês procuram muitas novidades, mas não conhecem ao que realmente é a verdade. O verdadeiro Deus não está materializado. Era isso que Paulo estava falando para eles, que o verdadeiro Deus não estava materializado em nenhuma estátua, em nenhuma casa, em nenhum templo, que o propósito do nosso Deus Criador era que os homens o buscassem e encontrassem a sua glória,
que os homens buscassem a Deus verdadeiro e encontrassem esse Deus verdadeiro e encontrassem a glória desse Deus verdadeiro. Homens que tinham intimidade com Ele, com Deus, em espírito e em verdade. Por isso foi que Deus deixou 2 testamentos para nós. E esses 2 testamentos estão descritos na Bíblia. Quando nós morremos, nós deixamos um testamento para dizer o que nós queremos que a pessoa faça com a nossa fortuna, com o que nós deixamos para aquela pessoa, não deixamos? É a nossa vontade para aquele filho que nós amamos. E é desta maneira que Deus deixou esses 2 testamentos para nós, para manifestar a vontade dele para as nossas vidas. Tudo que não estiver escrito nesta palavra não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é a vontade de Deus para o ser humano. Apenas o que está escrito pelos testamentos e pelas regras que Deus deixou para cada um dos seus filhos. Lá em Deuteronômio 29, 17, eu gostaria que os irmãos encontrassem. Deuteronômio 29, 17. Nós vamos encontrar aqui falando sobre a idolatria que Paulo estava combatendo. E a palavra de Deus diz: vistes as suas abominações e seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia nelas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Essa palavra nos mostra que qualquer que seja a pessoa ou o próprio Deus materializado como uma estátua de madeira ou qualquer outro material ou metal que existe na terra, é abominado pelo Senhor Jesus. Deus abomina, Ele odeia a idolatria. Está escrito aqui. E aqui também diz no versículo 18 que é por causa disso que a raiz de erva venenosa e amarga nas vidas de todos os seres humanos que não conhecem a esse Deus verdadeiro. Muitas vezes nós perguntamos: por que está acontecendo tantas desgraças? Por que acontecem tantas coisas ruins? E a raiz de todas elas é a adoração a ídolos, a coisas, a pessoas que não sejam o nosso Deus verdadeiro. Há um outro propósito em o Senhor nos criar, que diz que Jesus será o nosso juiz. Isso também está na palavra do Senhor. Paulo conta que não existe um Deus para uma coisa, um povo para outra coisa, ou um Deus para determinada situação da tua vida. Então, por exemplo, se eu estou doente, eu vou buscar um Deus X para curar minha doença. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou buscar um Deus Y para acertar o meu problema financeiro. Quando ele diz que há só um Deus, ele está dizendo: nenhum outro Deus pode fazer nada pelo ser humano e pela minha criação. Assim como ontem foi pregado aqui, em que o pregador falou que Deus dizia: se façam as águas, se façam a noite, se façam o dia. Mas quando ele foi fazer o ser humano, ele falou: não, vem cá, Espírito Santo, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. O ser humano foi o único
que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos de qualquer maneira, e é por isso que Deus quer que nós estejamos perto dele, para que nós sejamos felizes, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Não confundam Deus com qualquer outra divindade que não exista. Jesus merece ser o alvo de toda a existência humana, porque só Jesus pagou um preço de sangue na cruz para nos salvar. Todo o resto é mentira, porque Jesus fala na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Existe sim morte eterna e salvação eterna, e Jesus é o único caminho para a vida eterna. Nenhuma construção humana é capaz de conter Deus. Deus não está em nenhuma construção humana, seja um ídolo, seja um prédio, seja uma igreja, a parte física da igreja. Deus não está contido. Nada disso pode conter o poderio de Deus, porque Ele está sobre todo o começo e o fim. A terra, o inferno, tudo contém Deus. Tudo está na dispensação e foi criado por Deus. Então, para Deus é muito pequeno estar em um monumento de um ser humano. Para Deus isso é muito pouco estar contido em uma imagem que o ser humano fez, porque Ele é grandioso e poderoso e criador do céu e da terra. Nenhum ser humano tem a capacidade de servir a Deus, ou seja, com alguma oferenda, comida, nada disso tem a Deus um recebimento daquilo, porque a grande verdade em tudo isso é que quem nos serve é o próprio Deus. Porque a palavra que nós lemos também diz que foi Deus que nos deu o sopro de vida. Foi Deus que controlou o nosso nascimento, está controlando a nossa morte aqui na terra. Já tem um tempo e um dia, uma hora determinado. Cada um de nós vai morrer. Isso está no controle dele. Toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria, todo o poder sobrenatural, divino que vocês veem aqui na terra, só tem um provedor, um servidor, e esse se chama Jesus Cristo. Quem é o provedor? O Deus Pai. Quem se manifestou em carne para nos salvar e derramar o seu sangue na cruz foi Jesus Cristo. Essa é a grandeza do nosso Deus. Tudo que o homem tem foi proporcionado por Deus. O trabalho que você tem foi Deus que te deu. A inteligência que você tem foi Deus que te deu. A saúde que você tem foi Deus que te deu. Nada provém do homem. Nada provém do homem, e sim apenas de Deus. Paulo, com esta palavra, nos ensina que muitas vezes nós pregadores faremos um discurso em auditórios bem difíceis de entender o poder de Deus. Nós estaremos frente a frente com filósofos, com pessoas que têm uma capacidade muito grande de informação deste mundo, e que cada coisa que nós falarmos, as pessoas já vão pensar naquilo que elas conhecem, e elas já vão ter uma decisão baseada no nível de conhecimento que ele adquiriu através dos anos. Seriam pessoas indiferentes, pessoas frias, porém, Paulo nos diz:
devemos prosseguir pregando a palavra de Deus, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. E nós identificamos isso nessa palavra, porque Damares e Dionísio estavam nesse julgamento, eram entendidos, eram intelectualmente bem desenvolvidos, mas mesmo assim, eles entenderam a palavra do Senhor Jesus e continuaram e seguiram com Paulo. E aqui nós temos muitas pessoas que trabalham sim com pessoas que têm um intelecto bem desenvolvido, pessoas que são bem financeiramente ou muito bem desenvolvido no intelectual, professores, doutores, mestres, mas que nós vamos lançar a palavra de Deus e nós vamos ter fé que o Senhor Deus vai trabalhar com eles e eles terão a noção e a dimensão da salvação eterna, que é melhor do que todo conhecimento e o dinheiro que existe no mundo. Amém? O público mais difícil para se pregar a grandeza de Deus são os intelectuais. Tem seu conhecimento bem classificado, vão ouvindo o evangelho cristão e comparando com o que tem na sua mente, vão fazendo escolhas, vão entendendo. Paulo desencoraja a adoração aos outros, a qualquer coisa, a qualquer criatura, a qualquer migalha, a qualquer pó que seja, que não seja o próprio Deus. Cada indivíduo tem sua missão particular que Deus colocou para você aqui na terra. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele nos criou com uma missão particular. E isso Paulo também nos ensinou com esse texto. Cada um de nós tem já um plano, um projeto traçado por Deus para as nossas vidas. Todos os indivíduos, intelectuais ou não, a grande verdade é que todos eles tateiam, buscam ao que se agarrar. No fundo, a busca é pelo encontro do seu Criador. Todos eles, todos nós seres humanos, enquanto nós não encontramos o nosso Criador, nós não paramos de tatear até encontrar. E quando Deus fala ali que Paulo disse, tateando vão encontrar o seu Criador, nós tateamos quando nós estamos no escuro, não é verdade? Nós estamos no nosso quarto, a luz apagada, você vai levantar para ir no banheiro, né? Você vai tateando, não vai? Então a grande verdade é que todas as pessoas que ainda não encontraram a Jesus estão tateando na escuridão espiritual, na escuridão da vida, para encontrar o seu Criador, para encontrar aquele que um dia soprou o fôlego de vida para que um dia eles pudessem estar aqui. As pessoas não vão sossegar até não encontrar. Muitas pessoas servem a outros deuses, mas a grande verdade é que elas estão servindo, tateando e buscando o Criador de cada uma delas. Existem duas coisas que são deveres dos homens. A primeira coisa, o homem deve buscar a Deus. Todo homem foi criado por Deus e todo homem deve buscar a Deus. Só que a segunda coisa diz o seguinte: Deus se adianta ao nosso encontro. Nós devemos buscá-lo, sim, essa é a vontade dele. Só que Deus está esperando todos esses que estão tateando no escuro. Deus está se adiantando ao encontro de todos esses que ainda não o encontraram. Através do que ele se adianta ao encontro com ele? Através do ensino da palavra. E após isso, nós não podemos mais
dizer que nós somos ignorantes e não conhecemos a Deus. Sendo Jesus juiz, que no dia que ele vier buscar a sua igreja, haverá um julgamento. Isso também está na palavra do Senhor. E naquele dia serão julgados cada ser humano, independente se eles encontraram ou não o Senhor. Eles serão julgados. E esse julgamento será chamado o dia da ira. O dia já é chamado nas Escrituras, o dia da ira, o dia da revelação do justo juízo de Deus, o dia da destruição, o dia do julgamento, o grande dia do julgamento. Será realizado esse julgamento por Cristo, e haverão 3 julgamentos. O primeiro julgamento será os pagãos, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, serão julgados pela lei da consciência. Os judeus serão julgados pela lei de Moisés, porque eles vivem ainda, eles estão esperando Jesus voltar. Para eles Jesus não voltou, então eles serão julgados pela lei de Moisés, do Velho Testamento, porque eles permanecem obedecendo as regras do Velho Testamento. E haverá um terceiro julgamento, e esse julgamento será o julgamento dos cristãos, através do Evangelho da Paz. Após esse julgamento dos cristãos, nós poderemos conseguir a nossa entrada para o céu. Porque o fato é que todos nós somos a geração de Deus. Independente de que nacionalidade nós nascemos, independente de que raça nós somos, mas o fato é que Deus ama todos, porque todos nós somos geração de Deus. E Deus quer alcançar a todos. O Senhor não leva em conta todo o tempo que nós ficamos ignorantes, sem conhecer essa palavra. Mas agora, vocês podem estar perguntando: o que é que vai fazer, me fazer diferenciar no julgamento que foi citado aqui? A entrada para o céu ou o julgamento para o inferno? O que é que eu preciso fazer para ter direito à salvação eterna e ser julgado como aprovado pelo Senhor Jesus? Jesus foi a primícia de todos os modos. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele derramou o seu sangue em forma de sacrifício humano para pagar o pecado que Adão cometeu com Eva. A partir daquele momento, quando o seu sangue foi derramado na cruz, ali todos aqueles que orarem e reconhecerem diante dos homens que Jesus é o Salvador da sua vida, terá direito de ir para o céu. E isso nós vamos encontrar lá em Mateus 10, 32. Mateus 10, 32 nos fala exatamente o que nós temos que fazer para ter direito à salvação eterna. E a palavra do Senhor diz em Mateus 10, 32: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos repetir comigo, igreja? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Existe um único que pode justificar o pecado da humanidade. Existe um único, e este único se chama a Jesus. E a partir da tua oração, confessando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a partir daquele momento, você adquire o direito de ter o Espírito Santo dentro do seu coração. E a partir dali, é o Espírito Santo de Deus que vai começar a transformar todo o seu caráter, toda a sua vida. A partir deste momento, o Senhor pega cada um de nós que é considerado como vasos dele e vai lavando o vaso, vai limpando tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor Jesus, vai transformando os seres humanos à sua imagem e semelhança. Nós vamos nos transformando a cada dia para sermos chamados de varão perfeitos. Até o dia da nossa morte, nós seremos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que outrora nós fazíamos e não agradava o coração de Deus, o Espírito Santo vai tirando, vai limpando. Quando nós aceitamos a Jesus, ninguém proíbe ninguém de fazer nada. É o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, que fala à nossa mente e que vai limpando todas as atitudes que não agradam o Senhor Jesus, que está escrito nessa palavra poderosa e santa. Amém? Dionísio era um dos 12 juízes do Areópago. E para ser um juiz do Areópago, a pessoa tinha que ter sido governador daquela cidade. Ou seja, Dionísio era uma pessoa muito influente em Atenas. E através da palavra de Paulo, de salvação, de redenção, de não adoração a ídolos, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não escutam, ele entendeu a palavra do Senhor Jesus. E ele aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E começou a seguir Paulo e a pregar o Evangelho. E isso que eu vou falar agora não está na Bíblia, mas estão nos estudos acerca dessa passagem que nós lemos. E os estudos dizem que Dionísio foi transformado no primeiro pastor da igreja cristã de Atenas. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Esse homem influente, esse homem intelectual, esse homem conhecedor das leis, conhecedor das regras, esse homem deixou que o seu coração de pedra se transformasse num coração de carne e deixou que Jesus Cristo fosse habitar no seu coração. E a partir dali ficou escrito nos testamentos do Senhor Jesus como um grande homem de Deus. Damares também, uma mulher que teve papel fundamental na obra do Senhor, na pregação do Evangelho do Senhor. Também estava ali porque era uma pessoa de influência e ela pôde alargar as tendas com a palavra do Senhor Jesus. E aqui nós temos muitas mulheres que fazem a obra do Senhor, até combatendo aqui de que a mulher não deve fazer a obra do Senhor. Nós somos ajudadoras dos nossos maridos, nós somos ajudadoras das nossas famílias, nós somos pilares de oração
para as nossas famílias. E nós não devemos nunca ser omissas. Sim, devemos ser submissas aos nossos maridos, porém nunca omissas para o pecado e para o caminho que não leva ao Senhor Jesus. Nunca devemos ser omissas por não fazer a obra. Nunca devemos ser omissas de não orar, de não interceder pela nossa casa, a nossa família e os nossos familiares. Então você, mulher, esteja em oração pela sua casa, pela sua família, e através da tua intercessão, grandes coisas vão acontecer no seu lar. Nós temos muitos testemunhos aqui dentro desta igreja, de mulheres que se levantaram, se posicionaram, e o Senhor fez a obra na sua vida. E agora, eu gostaria de perguntar aos irmãos, se há alguém aqui, nesta noite, que gostaria de fazer esta oração, que acabamos de ler ali. O que é esta oração? Você vai reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ergue a mão para mim, por favor. Há alguém? Agora, nós vamos orar para ensinar os irmãos que vão assistir esse DVD, porque eles vão entender o propósito da salvação eterna através deste DVD, e eles vão fazer esta oração, e através dessa oração eles vão ser salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Então todos nós, eu vou fazer oração e vocês vão repetir, para que nós possamos estar ensinando aos que não têm a possibilidade de ter uma igreja na sua cidade, a possibilidade de ter uma Bíblia na mão, a possibilidade de que vá um missionário na sua casa e explique para elas esta mensagem. Então agora nós vamos fazer todos juntos a oração de confissão, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu não quero ser mais criatura. Eu quero ser o seu filho. A sua palavra diz que há festa no céu quando um pecador reconhece o poder salvador de Jesus Cristo. E hoje está havendo festa no céu, porque nós reconhecemos que só o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Há uma grande festa no céu, porque você está reconhecendo nessa noite, você está reconhecendo que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o nosso Salvador eterno. Amém? Se coloquem de pé, por favor. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Maravilhoso, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve presente neste lugar.
Obrigada, Espírito Santo, porque a sua palavra não volta vazia, Pai. Obrigada, Senhor, por toda a salvação que haverá, Senhor, através desta mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor, coloca toda essa família que está assistindo, Senhor, esse DVD diante do seu altar, Pai. Pai, promove um grande milagre, um grande avivamento pelo teu amor para esta família, para esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor, que há uma busca constante do ser humano até o seu Criador. Mas nessa noite chegou a salvação, chegou a redenção. Nesta noite chegou a vitória nessa casa, nesse lar, nesta família. Pai, em nome de Jesus, que através, Senhor, de cada uma dessas pessoas, outras vidas possam ser alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor Jesus agora. Faz é maravilhoso. Aqui está o Mateus, filho do Deco, filho da Márcia. Ele é um menino especial para nós e para Deus. Terminada a mensagem, ele olhou para o seu pai e falou: eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus!
dizer para nós com isso que se até uma criança de 9 anos entendeu esta palavra, salvação, aonde esse DVD chegar, as pessoas vão entender o propósito de salvação do Senhor Jesus. E muitas pessoas receberão a salvação eterna. A igreja crê nisso? Amém? Vamos orar com Ele? Fale comigo, Mateus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou o seu filho. E há uma festa no céu, porque eu reconheci o poder da salvação de Jesus Cristo.